vou ler agora o Evangelho e compartilhar com vocês. Na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Siaca, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era assim que ficava o poço. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. O discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com o samaritano. Respondeu Jesus: Se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo, dá-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu te des tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem de vim aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos e o que tens agora é o teu marido. Isso falasse a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é quem se deve adorar. Disse Jesus: Acredita-me em mim, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Pronto, eu vou parar aqui. Primeiro aí, vocês estão vendo que Jesus, ele para num poço. Para no poço, a mulher samaritana, por sua vez, vem pegar água para beber, naquele poço para beber de Jacó. E aí, o que é que acontece? Você pode ver que na leitura, Jesus faz umas perguntas a ela. Jesus queria salvar aquela mulher. E aquela mulher
ela não tinha compreendido ainda que era Jesus ali. Você vai perceber que na conversa é que lá na frente ela vai perceber que é Jesus, porque Jesus vai revelar os pecados dela. Então Jesus pede água de beber. Ela fala: você, judeus, pede a nós, a eu, samaritana, que os judeus não se dão com o samaritano de beber. E Jesus fala: se tu soubesse quem está pedindo, tu mesmo pediria água de beber. A mulher fala: como tu tem águas para beber se tu não tem vaso, não tem, e o poço é fundo? Então aquela mulher não estava entendendo nada ainda que Jesus estava falando, nada. Jesus simplesmente estava perguntando para chegar ao ponto de agarrá-lo ela para a santidade. E aí essa mulher vai dizer, explicar, perguntar. É tanto que ela vai dizer assim, Jesus pergunta para ela lá na frente: traga lá e traga seu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: de fato, você não tem marido. Você teve 5 maridos, mas nenhum foi seu. Por que nenhum foi dela? Porque ela não teve casamento com eles. Não teve matrimônio. Então ali ela não tinha falado para ninguém aqueles que ela teve 5 maridos. Ela ficou com 5 homens. Ela não falou para ninguém. A não ser aquele próprio homem que sabia. E Jesus, ela tinha acabado de conhecer Jesus ali. Não tinha visto Jesus em canto nenhum, aquele povo. Ele tinha acabado de chegar ali naquela cidade. Então ela sabia, ela viu que ali um profeta. E aí ela lembra da passagem onde dizia que o verdadeiro Filho de Deus ia vir salvar aquele povo. E ela fala que Jesus é um profeta. Aí Jesus fala para ela até, sabe como? Se tu soubesse que quem te pede água, tu mesmo que pedir água de beber. Significa a água da santidade do céu que Jesus estava falando. Aquela mulher. E aquela mulher não compreendeu o que Jesus estava falando. Quando ela caiu a ficha aqui lá na frente, que fala assim, que Jesus é o profeta, aí sim ela cai a ficha. De fato, esse homem é um profeta, é o Filho de Deus. Onde falava que havia um Messias. E lá na frente vai dizer, eu parei aqui, mas na frente vai dizer sobre essa mulher que vai sair pregando o evangelho. Então, gente, veja bem, aquela mulher, ela era uma samaritana que vivia no pecado, ela vivia na perdição. E Jesus, eu digo sempre assim, eu não tenho certeza, claro, mas eu posso interpretar que Jesus ele planejou aquilo dali. Porque essa samaritana só ia meio-dia naquele poço por causa dos judeus que não se batia bem. Então, meio-dia era o sol quente, aí não tinha aquele povo judeu que ia para lá. Então, ela aproveitou meio-dia, ela ia meio-dia. Então, Jesus, é claro que Jesus sabia disso. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, é por isso eu digo para vocês, Jesus sabia que aquela mulher estava ali naquele poço. E Jesus queria agarrá-lo para ele. E você vai ver que ele vai conseguir. Então, ele sendo aquele poço, você vai ver que Jesus planejou tudo certinho. Porque quando ele senta aquele poço meio-dia para descansar, o discípulo vai buscar comida. E ele fica ali conversando com essa mulher, esperando essa mulher. Então, por isso que eu estou dizendo que eu não tenho certeza. Jesus não falou comigo, Jesus falou com você isso. Não estou falando isso, estou falando do meu conhecimento, meu entendimento, passando para você. Não estou confirmando se é verdadeiramente isso, mas estou passando para você o que eu entendi. Jesus sabia que ela ia para ali, Jesus queria levar ela para a santidade, fazer ela uma pregadora do Evangelho.
a samaritana.